presidente dos pastores que estão aqui também, os meus filhos. Você também é muito sênior com o governo também. Você é... Ele é aquele que representa a igreja junto ao governo. Muito obrigado. Muito bom. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui. Muito obrigado, meu filho. E muitos outros presidentes sêniores que estão aqui. Essa é uma tremenda lição para o mundo inteiro. Vocês estão ensinando as nações da terra. Porque esses são diferentes presidentes de comunhão de pastores, trabalhando juntos. E isso é muito raro. Muito obrigado por mostrar a luz de Cristo para o mundo. Agora, nos 55 minutos que nós temos, eu quero dizer o seguinte: nós temos sido muito abençoados pelos tremendos 4 dias que nós tivemos aqui, conduzindo as missões do Senhor através da terra. Para a terra inteira. Porque os mais sêniores líderes da igreja nos receberam. Essa é a diferença da América, do Canadá. Uma vez você estava chorando no Canadá, você dizia: oh, como eu desejaria que os meus pastores estivessem aqui para encontrar este homem de Deus. Vocês estavam chorando para que os seus líderes nas suas nações reconhecessem este homem de Deus. Então, nós não tomamos por garantido que nós estamos vendo os líderes mais tops da igreja. Estão todos aqui. Então, eu vou pedir para a nossa audiência agora para silêncio, para focar agora sem movimento. Nós vimos, desde que o Senhor me trouxe aqui por volta de 4 dias atrás, que o Senhor nos enviou ao seu país. Este é o grande finale, o clímax, a consumação de todo o programa de Deus para a humanidade na Terra. Todo o programa de Deus está focado nisso. A vinda do reino de Deus. E neste anúncio, nós vimos que Deus escolheu falar diretamente com a igreja, diretamente. E nesta conversa há uma instrução. Em outras palavras, Ele está deixando vocês com um dever, uma responsabilidade. As coisas que vocês devem fazer depois que eu partir, vocês têm que fazer para acolher essa nação, para avivar este país. Aleluia. Aleluia. Est-ce que vous pouvez réduire mon volume un peu seulement? Juste un peu, réduisez mon volume à moi. Alléluia. Alléluia. Aleluia. C'est très puissant maintenant. Isso é muito poderoso. Obrigado. Então, agora... Obrigado. Obrigado, estamos juntos agora. Obrigado. Então agora, neste anúncio, há uma instrução. E eu quero compartilhar essa instrução aqui, para que quando eu sair, você vai permanecer com isso. E preparar as suas famílias, preparar a sua nação, os seus filhos, para o reino de Deus.
Agora, em uma grande conversa, naquela visão, o Senhor me fez ficar de pé aqui na terra. E quando eu fiquei de pé na terra, dentro da visão, a beleza de me convidar aqui é que vocês ouvem diretamente do Senhor. Então, dentro daquela visão, de pé na terra, e o Senhor me fez olhar para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi a absoluta escuridão que cobriu toda a expansão do céu. E quando eu vi isso, repentinamente, o céu abriu como um sanduíche assim. E eu comecei a ver dentro do céu, de onde eu estava aqui, eu via dentro do céu. Vocês sabem que o céu é longe. O céu, isso já por si só já é uma maravilha. Então, eu estava vendo dentro do céu e eu vi a magnificência da glória de Deus. Eu vi o brilho e o esplendor da glória de Deus se movendo dentro do céu como uma nuvem assim. O Senhor trouxe alguém até vocês que viu dentro do céu. Então, enquanto a glória de Deus estava se movendo dentro do céu como uma nuvem, então repentinamente eu vi agora a glória começando a invadir, desobedecer os limites e então começar a invadir a expansão do céu. Então, quando a glória começou a sair, a glória começou a colonizar, conquistar e anular a escuridão que estava sobre todo o céu. Em espanhol eles dizem cancelar, anular a glória, anular a escuridão. Obrigado por aplaudir, isso é muito poderoso, porque isso na verdade é o verdadeiro poder do Senhor. Então eu posso realmente dizer que eu vi o verdadeiro poder de Deus quando a glória de Deus começou a expulsar a escuridão que cobriu a terra. Depois disso, então eu vi de longe dentro do céu algo que parecia dourado. Quanto mais se movia, eu podia ver a glória se movendo. Quanto mais ela se movia em direção à entrada, maior ela se tornou. Quando eles chegaram na entrada, eu percebi que havia duas alianças de casamento de ouro gloriosas. Alianças de casamentos gloriosas, espirituais. E o Senhor as colocou na entrada que estava lá. O Senhor as colocou na entrada. Então ele começou a girá-las em direções opostas, lentamente, me mostrando que, veja, isto já está completo, já está pronto, me mostrando, veja quanto esforço Deus colocou no evento que essas alianças estão anunciando para o universo. Veja quanto esforço Deus faz
Quanto esforço o céu investiu em se preparar para este evento que estes anéis estão anunciando para o universo. Então, depois disso, eu posso ver os detalhes. Então, ele me fez ficar. Então, você pode ver o outro. Que ele também, que o desenho, o modelo dos anéis é antigo. C'est très ancien, c'est un design très ancien. I repeat. Vou repetir. The design. O modelo é antigo. É antigo. E ele me fez saber que mesmo que você olhar em qualquer lugar desta terra, você não vai encontrar este modelo destes anéis. Um anel como este. Eu acho que nós estamos começando a nos comunicar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que Ele está ansiando pela igreja antiga. Aleluia. 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 O Senhor está dizendo que Ele está ansiando pela igreja primitiva, a primeira igreja. A igreja onde eles pregam Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. Essa mensagem veio muito claramente, onde eles pregam o evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Ele está dizendo, vá dizer para eles que aqueles que vão usar estes anéis, os usuários destes anéis é a igreja antiga, a igreja original. Ele não está procurando uma igreja moderna que recebeu um evangelho eterno, um evangelho moderno, e está vivendo uma salvação moderna. Não, de forma nenhuma. Até aqui, você pode dizer o que o Senhor já está dizendo. Ele está dizendo, a igreja que temia a Deus, ela tinha o temor de Deus. O temor de Deus. Ele não está procurando por uma igreja que vai andar aqui. Oi Deus, com a mão no bolso. Oi Deus, me abençoe Deus, com a mão no bolso. Ele está procurando a igreja original que tem reverência, que tem temor de Deus. Depois disso, então a voz do Pai falou do céu. E ele disse, deste dia em diante, toda autoridade no céu e toda autoridade na terra foi dada a Cristo Jesus. Aleluia! Então agora, ouça isso. Vocês sabem que as pessoas têm feito discursos nesta terra. Prêmio Nobel, eles recebem o prêmio e fazem discursos
espantosos, impressionantes. Pessoas recebem. Você faz um discurso espantoso, espetacular, você recebe um prêmio por isso, você é premiado. Os poetas, os grandes poetas, a poesia, os filósofos, todos eles têm sido honrados, têm sido temidos. Presidentes, Martin Luther King e todos os outros, Winston Churchill. Mas, desde a criação, ninguém nunca deu um discurso tão poderoso ao dar um passo à frente e dizer que toda a autoridade que já foi criada foi dada a Ele, a Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Significando que toda a autoridade na terra, começando com a autoridade nas suas casas, com seus filhos, e a autoridade na sala de aula como professor, a autoridade de um líder governamental, a autoridade de um pastor, significando todas essas autoridades que são exercitadas, elas vieram de Jesus. Elas pertencem a Jesus. E se você ler essa escritura em Mateus 28, ele falou por voz a escritura. O Senhor falou por voz esta escritura. Ele diz o seguinte nos Mateus 28, do 18 ao 20. Ele diz a grande comissão. Ele diz no versículo 18. Ele diz, então Jesus... Don't disturb the meeting. Can you stop that Kenyan? Stop him totally. Tell him to sit down. Not even to come back here again. Don't come back. Por favor, sentem-se, sentem-se. Não perturbem a reunião. If this camera stop, let it stop. But don't come back. This is for this nation. I don't want Kenya to do this. So Matthew 28 verses 18 então, Mateus 28, do versículos 18 em diante. When I say don't come, you don't come. So he says, então ele diz, então Jesus veio até eles e disse, all authority in heaven, toda autoridade no céu e autoridade na terra. Autoridade no céu e na terra. Ninguém nunca deu um passo à frente nesta terra e falou uma coisa como essa. Não, de forma nenhuma. Você não pode. Ouça isso. E ele diz, a autoridade no céu e a autoridade na terra foi dada a mim. Toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significando, quando você tem autoridade como pastor, ou autoridade como mãe, ou pai, ou como o prefeito de uma cidade, ou um conselheiro, um vice-prefeito da cidade, ou presidente, primeiros ministros, reis. Esta autoridade foi dada pelo Senhor. Ela foi delegada. E o Senhor diz, o propósito para esta autoridade, para alcançar e fazer todos discípulos de Jesus.
That authority is for serving Jesus. Esta autoridade é para servir a Jesus. So in other words, Então, em on outras that day, palavras, Jesus, he canceled all naquele claim dia, of authority. Jesus, ele cancelou todos aqueles que alegavam ter autoridade. Ele disse, de agora em diante, ninguém mais tem autoridade. Toda autoridade é apenas, é tão somente minha. Everything I have commanded you. E ensina-os a fazer tudo o que eu vos ordenei Obedience of the nations to Jesus. para trazer a obediência das nações para Jesus. E ele diz, even unto the very end. e certamente eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ouça isso agora. Depois disso, Silence in heaven. houve outro silêncio no céu. Rings are still turning opposite direction. Mas os anéis ainda giravam em direções opostas. Details. Com todos os detalhes. Graphics designers to try to Eu até mesmo sentei com desenhistas gráficas para tentar trazer esse desenho. Então a voz falou novamente. O que foi que a voz do Senhor disse? Ele disse, olha e veja quem está sentado no cavalo branco. Então, quando eu olhei um pouco acima do limiar da porta que estava aberta lá no limiar, na divisão do céu, então eu vi o mais poderoso, enorme, gigantesco cavalo branco do céu. Ele não é como um cavalo comum, normal, de forma nenhuma, ele é muito maior. E eu vi que ele é tão glorioso, mas eu não entendi a mensagem para trazer para a igreja quando eu vi o cavalo. Até que eu vi o comportamento, a conduta, o comportamento do cavalo. Eu vi que o cavalo estava correndo dentro do céu. Vocês podem imaginar que visão espetacular! Vendo um cavalo branco, enorme, glorioso, correndo dentro do céu. Então, a próxima coisa que eu percebi é que eu me vi a mim mesmo de pé dentro do céu. Eu me achei agora de pé dentro do céu e eu vi o cavalo, a forma como ele estava se comportando. Ele estava batendo as suas patas dianteiras assim e estava balançando a sua cauda e gritando. Em inglês você chama de o relincho do cavalo. Ele relinchava assim e se movia e corria em todo lugar lá, dentro do céu. E balançando a sua cauda, levantando as patas dianteiras, sim. E toda vez que ele balançava a cauda, a glória saía da cauda. Aquela glória branca saía da cauda dele enquanto ele balançava aquela cauda. Foi aí quando eu entendi a mensagem. Foi uma mensagem de urgência. Urgência. O primeiro, os anéis, foi uma mensagem de qualidade. A primeira visão, os anéis, foi uma mensagem de qualidade. Restauração, arrependimento, prepare o caminho, purificação. Este evento, prepare-se para entrar. A qualidade da salvação, santidade, justiça. Mas a segunda, o cavalo fala do tempo. Porque ele está se comportando como se a qualquer momento ele está prestes a ser liberado. A qualquer momento ele será libertado. Ele será liberado para ir. A qualquer momento ele virá. E então eu acordei.
Mas lembre-se que a voz disse: Look and see who is seated on the white horse. olha e veja quem está sentado no cavalo branco. Quando eu olhei, eu vi a glória do Senhor no cavalo branco. That is the event I have come to announce here. Este é o evento que eu vim anunciar aqui. And right now, É com isto que eu quero lidar agora, muito rapidamente. you check very carefully the way the Lord Se has você arranged checar that muito vision, cuidadosamente a forma como o Senhor arranjou aquela visão, that he is saying that the você rapture pode comes dizer que ele está dizendo que o arrebatamento vem antes da tribulação. because he's saying Porque ele está that the dizendo event that is being announced by the wedding que o ring, evento que está sendo anunciado pelos anéis de casamento espirituais chama-se as bodas do Cordeiro de Deus dentro do céu. O casamento do Cordeiro. O casamento espiritual do Cordeiro de Deus. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja que eu estou anunciando, o dia do arrebatamento, é realmente, essencialmente, o dia quando você vai ser levado neste evento. Este grande evento dentro do céu. O dia das festas do casamento do glorioso Cordeiro de Deus. Dentro do céu. Vocês que vão entrar, vocês vão desfrutar desta festa dentro do céu. Mas ouça isso agora. Depois dos anéis, então ele fala a respeito do evento que é caracterizado por aquele cavalo branco. O evento que está sendo anunciado por aquele cavalo. E todos nós sabemos que este cavalo ele vem para Jerusalém no Monte das Oliveiras na segunda vinda de Cristo. Então, qual é a mensagem lá? A mensagem é enorme. Você poderia começar de como a glória veio e expulsou as trevas, anulou as trevas. Aleluia. O Senhor está dizendo que Ele vai enviar a sua glória para preparar o caminho. Mas eu quero ir a uma escritura em particular agora e olhar este evento que o Senhor está anunciando por estas gloriosas alianças de casamento. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, povo abençoado, dos versículos 6 ao 9. Aleluia! Apocalipse 19, dos versículos 6 ao 9. Ouçam-me muito cuidadosamente aqui. Enquanto eu leio isso, ele vai dizer o seguinte, ele está dizendo, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas, e como as vozes de fortes trovões gritando e bradando. A grande multidão, estrondo de muitas águas e agora fortes trovões, gritando desde o céu, bradando. Quando João ouviu cuidadosamente o que eles estavam dizendo enquanto gritavam, ele entendeu que eles estavam gritando e dizendo, eles gritavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eles estavam gritando palavras específicas. Ouçam-me. Uma celebração histórica rompe no céu. Uma celebração histórica. Por causa daquele dia.
Ok, eu não quero ir, eu quero me avançar e adiantar muito. Ele ouve uma histórica celebração no céu e ele os ouve dizendo como que: aleluia! Agora nós sabemos que Deus com certeza reina. E no versículo 7 ele diz: ele diz: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória. Of the wedding of the Lamb of God has come, and his bride, the church, has made herself ready. Pois chegou a hora do casamento, as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Uau! Então você entende por que Jeová me enviou aqui? Para anunciar a hora de se preparar para este evento. Para dizer para esta abençoada nação da Costa do Marfim que eles agora devem se preparar para este evento. Para dizer para vocês que a sua salvação, ela não é de vocês, não é sua para você usar aqui como você quiser. Que a alegria, a celebração do céu, a alegria de Jesus naquele dia depende de você, depende da sua salvação. A salvação pertence ao Senhor, sua. Porque se o dia chega e a igreja não está pronta, não há celebração. Aleluia! Então nós temos que nos preparar para Ele que nos amou tanto e morreu por nós na cruz. Este é o dia dele, este dia é dele e também é o dia de vocês. Se o arrebatamento acontece e vocês não estão prontos, o diabo vai rir. Ele vai rir pela segunda vez. A primeira vez, quando Jesus estava na cruz, o diabo riu. E se o dia chegar e você diz que é nascido de novo, e então você perde este dia, o diabo vai rir pela segunda vez e vai dizer: bem, para que mesmo que serviu esta cruz? É por isso que eu vim, para que vocês possam ter certeza que vocês vão entrar e fazer o dia do Pai, fazer o dia para o Pai e fazer esse dia de celebração no céu. Ele diz que a razão real pela qual há uma celebração histórica dentro do céu naquele dia é por causa do dia tão longamente, ansiosamente aguardado, o dia que eles esperaram por tanto tempo. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória. Por quê? Porque o dia longamente aguardado para o Cordeiro de Deus ser recompensado, para Jesus ser recompensado, finalmente chegou. Tão longamente aguardado, finalmente chegou. E então, se você olhar os detalhes, ele diz: linho, não. Has finally arrived. What is wrong with Randy? We don't even have time. The day has arrived. O dia chegou. And his bride, the church, e a noiva dele, a igreja, já se preparou. Ela está agora muito bem preparada e está pronta. Como que o céu sabe que a igreja está pronta?
Você coloca nos jornais, You wear a t-shirt saying, I am ready. ou você veste uma camiseta escrito, eu estou pronto. Olha agora no versículo 8. Ele diz, Finest linen, linho finíssimo, was given her to wear. resplandecente e puro foi lhe dado para vestir. Stands for the righteous acts of the saints. O linho finíssimo representa os atos dos santos de Deus. O linho finíssimo. Olha agora, The vision of os January justos 15th, atos. A visão de 15 de janeiro 2017. When I 2017, saw the church taken going up like this, quando eu vi a igreja sendo levada e subindo they were assim, wearing white garment, glorious. eles estavam vestindo vestes brancas e The gloriosas. vision of March 22nd, A visão 2024. de 22 de março de Before I go to 2024, Venezuela for revival, antes de eu ir à Venezuela para o avivamento, finest linen, white, purissimo, eles estavam vestindo linho finíssimo, puríssimo, resplandecente e limpo. So, Então, what I saw is this. o que eu vi I saw é that isto. none of them Eu vi was without que the nenhum deles estava sem as vestes. You cannot enter heaven without Você the garment não of pode righteousness. entrar no That's why céu I have come. sem as vestes de justiça. É por isso que eu vim. It doesn't matter how friendly, how familiar you have been with the Father, but when that day comes, find you don't have the Não garment, importa you just close quão the door. familiarizado, tão íntimo você tem sido com o Pai, se aquele dia chegar e você não tem as vestes, Ele vai fechar a porta para você. Matthew 22 verse 13. Mateus 22, 13. Rapidamente. Mateus 22, versículo 13, versículo 11. Start 13. 11. Then the king, go back to verse 11, I think. O versículo 11. But when the king came in to see the guests who had been invited into the wedding feast, he noticed there a man who was not wearing wedding clothes. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Look now, he's coming. E ele, então, o rei está vindo. To see the guests. O rei está vindo para ver os convidados. Então, ele notou um homem That was not wearing the wedding clothes. que não estava vestindo as vestes nupciais. E ele perguntou: amigo, meu amigo. Ele perguntou a You ele: enter here through Magendo. How did you enter here without wedding clothes? como você entrou aqui sem a veste nupcial? He says, Ele diz. él no dice enemigo mío. Dice, Ele não disse meu inimigo. Mas ele disse meu amigo. Dice, my enemy. How Não did you meu come here? inimigo. Ele não disse meu inimigo. Como você entrou aqui? Não. My friend. Ele disse meu amigo, significando eles se conheciam, eles tinham um relacionamento. Eles se conheciam. Friend. E disse: oh, You amigo. remember when Vocês se lembram Judas Iscariot arrived and then Jesus quando said, Judas Iscariotes chegou, então Jesus falou amigo. Quando ele chegou com os soldados para prender Jesus, Jesus chamou Judas de amigo. Look now. Olha It does agora, not matter whether you were his friend. não importa se você é amigo do rei, But when that day arrives and find you have no mas garment, quando aquele dia chega e ele descobre que você não tem as vestes, meu amigo, ele how perguntou, did you manage to get in here without wedding clothes? como você conseguiu entrar aqui sem as vestes nupciais? And that mon ami, E este meu amigo, ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que ele estava errado. Então ele ficou mudo, significando, creating missed opportunity. ele se arrependeu por perder uma oportunidade.
Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Et il dit, Então ele diz. So, alors, Então, then the king told the attendants to tie Então- him hand and foot and throw him outside into the darkness where there's the weeping and the gnashing of teeth. alors le roi então o dit, rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Você está me dizendo que tem um caminho direto, uma estrada direta que conecta o céu com o inferno, de tal ponto que Deus pode enviar alguém diretamente da porta do céu para o inferno? Ele foi lançado para as trevas, ranger de dentes, choro, tormento, rangendo os dentes eternamente. grincer les dents. Alors, Então, vous voyez que você vê que nesta mensagem, o Senhor está exaltando a preparação. Preparação. É por isso que eu vim a esta linda igreja. Eu amei esta igreja. je suis venu Eu vim aqui porque o Senhor me enviou para dizer-lhes a respeito da importância da preparação. de la préparation, de se préparer. Many disasters come to mankind. Muitos and desastres devastate man. vêm à humanidade e devastam o homem. Disasters Desastres, tragédias que poderiam ter sido evitadas. Hallelujah. Could Aleluia! have been literally avoided Poderiam literalmente ter sido evitadas. if you hear the prophecy Se você ouvir a profecia that such a thing is coming. de que uma coisa como essa está vindo Prepare for it. e você decide se preparar para ela, And when it comes, it finds you are ready. e quando esse tempo chega e encontra você pronto, não haverá devastação. In the US, Nos Estados when the Unidos, hurricane is coming, quando um furacão está vindo, você encontra algumas pessoas que eles se escondem, eles são escondidos. Eles andam pelos seus joelhos, Il marche avec les eles andam com as pernas. They walk like this. il marche avec les jambes, avec les comme ça. No. They walk with these two things. Não, eles andam com essas duas coisas aqui, as pernas. Eles andam com as suas pernas. Eles estão andando e dizendo: evacuem, evacuem, este é o pior, este é o mais forte. Não ousem ficar aqui. Significando que se você puder se preparar para aquele furacão, você pode se salvar de uma inacreditável devastação. Muitas coisas devastam o homem, coisas que são totalmente evitáveis, como esse aqui. Como este evento aqui. Se você puder agarrar a instrução disso aqui, as bodas do Cordeiro, a vinda do arrebatamento, e se preparar bem, não haverá devastação, somente celebração com Jesus. Você pode imaginar dois mundos totalmente diferentes. Então, ele está dizendo que a salvação cristã é linda, é muito linda. Por quê? Porque quanto a mim, o Senhor falou comigo e me mostrou. Ele me mostrou tudo que está vindo à terra. Tudo. Na verdade, literalmente, Deus me mostrou demais. Inclusive a guerra da Ucrânia, que eu profetizei antes. A guerra de Gaza, eu profetizei em 26 de julho de 2020. E muitas outras. 26 de julho. Está no YouTube. Era um culto global. 26 de julho em 2020, eu já estava profetizando a guerra de Gaza.
even went out and met the leaders of Israel. Eu até mesmo saí e encontrei os líderes de Israel. The Ukraine war, E então, same thing. a guerra da Ucrânia foi a mesma coisa. Eu profetizei muito antes. Et alors, Então, Now, I am now prophesying a second level até of the mesmo Ukraine war, agora, where Russia eu is estou going- profetizando o segundo nível da guerra da Ucrânia, da Rússia. Eu não sei se é uma guerra nuclear ou que seja, eles lançam uma bomba na França e ela se espalha na Alemanha e todos os outros países da Europa. E então eles lançam uma bomba, um míssil no Reino Unido. jusqu'en Allemagne et d'autres pays. And Et then après, bomb UK also. après, il va Então, bombarder uma bomba aussi no le Reino Royaume-Uni. Unido também. And the Lord is saying, repent. E o Senhor está dizendo, arrependa-se. Alors maintenant, Então agora, Beautiful. le salut, a c'est salvação beau, c'est é muito Because linda, Jesus already gave us the porque breaking Jesus news here. já nos deu as breaking news aqui, Ele já nos avisou Before it is o in que the vai acontecer antes de aparecer na TV. Cette nouvelle E esta breaking news diz kingdom of God must win que o over the reino kingdom de of Deus darkness. Must. tem que vencer sobre o reino das trevas. O reino da luz vai vencer, o reino de Deus vai vencer. Must win over Que a sin. santidade tem que vencer sobre o pecado. Sanctification. Santificação. Holiness must win over sin. A santificação, a santidade vence o pecado. Righteousness must emerge a winner at the end. Que a justiça tem que se levantar vitoriosa sobre o pecado. Então é muito claro. Então nós podemos escolher agora para que nós não sejamos devastados naquele dia. E é por isso que hoje ele está dizendo, nesta visão que eu descrevi, a visão de 1 de novembro de 2006, às 3 horas da manhã, esta visão que eu acabei de descrever, 1 de novembro de 2006, às 3 da manhã, durante a noite. Então, ele está dizendo que Deus já nos mostrou como que tudo isso. E você disse, nós estamos aqui, os muçulmanos estão aqui, nós estamos cercados, mas o Senhor já deu as boas novas de como tudo isso vai terminar e quem vai vencer. Nós já sabemos que Jesus vence. Mesquitas em todo lugar, mas nós já sabemos quem vai ganhar. Jesus tem que vencer no fim. Então você pode ficar firme de pé e ficar ao lado de Jesus, porque você sabe que no final você vai vencer para a eternidade. Aleluia. Sente-se, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que naquela visão, ele exaltou uma coisa, as vestes. As vestes do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo que vocês são a geração que preparam as vestes para receber o Senhor, para entrar no céu. Arcebispo Sênior Michael, por que você não está aqui na frente? Nós amamos ver você aqui na frente. A Alemanha é um país técnico, eles amam tecnologia. Sente aqui na frente, Arcebispo Sênior Michael Niswand. Está aqui a sua cadeira está aqui na frente. Aleluia. Então ele está dizendo que a mensagem que eu trouxe para esta igreja hoje é que há uma veste. Há uma veste que é um requisito
J'aime ce Eu message. amo essa mensagem. Vous savez Vocês pourquoi? sabem por Because quê? many false preachers have said, Porque muitos falsos pregadores that once you're born again, you disseram don't need to do anything. There is no que responsibility. uma vez que você nasceu de novo, você não precisa fazer mais nada, não tem nenhuma responsabilidade. E o Senhor está dizendo, há responsabilidade sim. L'église, Meu amigo, ele está falando com a c'est igreja. l'église. Makwengo, why are you moving around? Don't worry, sit down, Makwengo. You are confusing. I have only 20 minutes to go. 15. Please, don't do that to me. So he's doing very perfect. We started far away, right? Yes, my father. Nós já começamos muito antes. Nós começamos em Toronto. Now look, we are now here. Maintenant, nous sommes ici. Agora, olha, nós estamos aqui. Então, relaxem. He's in the control of God. So listen to this now. Écoutez ce Então, ouçam isto Many agora. people say, oh, you don't need to do anything. Beaucoup de Muitas gens disent pessoas que- dizem, nós não precisamos fazer nada. Mas hoje nós estamos aprendendo nesta escritura que os cristãos têm responsabilidade. Nós estamos aprendendo que quando nós somos nascidos de novo, a salvação da graça não é licença para o pecado. Aleluia! Nous sommes en train d'apprendre. Nós estamos aprendendo The opposite is true. En fait, que o oposto, na verdade, é verdade. Que a salvação da graça te dá maior responsabilidade para temer o pecado, para lutar contra o pecado. Se o pecado pode trazer o Rei da Glória e humilhá-lo, então você tem que odiar o pecado, você tem que detestar o pecado, você tem que combater o pecado. Le roi de gloire est venu à cause du péché sur la terre. Et quand tu réalises cela, tu fuis le péché, tu rejettes le péché. Hallelujah. Alléluia. Aleluia! Humiliation Humilhação of the King of Glory. du roi do de Rei da Glória By man. na cruz pelo homem, feito pelo homem, crucificado pelo homem. Você chora. Sin. ça te Isso tem que te fazer odiar o pecado. Realize the cost. Isso te faz entender o altíssimo preço da salvação. O Rei da Glória foi para a cruz pelo teu pecado. E agora você tem que agarrar essa salvação com maior temor, com grande tremor, Honor. com maior honra. Hallelujah. Aleluia! Ele está dizendo isso aqui. Então ele me enviou para anunciar para esta nação que a hora para preparar as vestes é agora. Ele está dizendo que você tem que preparar as vestes agora. Ele está dizendo que a igreja tem que preparar a justiça agora. Ele está dizendo que a hora para o arrependimento na igreja, dentro da casa, eu estou falando das pessoas que já nasceram de novo. Eles aceitaram Cristo e eles são nascidos de novo. E eu estou vindo até eles, enviado pelo Senhor, vindo até eles para dizer a eles: arrependam-se, arrependam-se, apartem-se do pecado. Por quê? Porque essa escritura, na Bíblia, você ouve o Senhor dizendo: a noiva gloriosa, a noiva perfeita, as vestes sem rugas, sem manchas, as vestes sem rugas, sem manchas. Se você vê a igreja chegar num lugar onde ela está comprometida, misturada, eles já entraram em acordo com os muçulmanos. Eles dizem: você não me toca e eu não te toco. Respeito, respeito. Você me respeita e eu te respeito.
significando os nossos deuses é o mesmo Deus. Our gods are the same. Notre Dieu Os est nossos le même. deuses é o mesmo Deus. C'est ce que vous êtes en train É de isso que você está dizendo. Now we sit together, we Você eat está some rice dizendo, together, agora we agree nós together that sentamos our juntos, gods are comemos arroz juntos e nós concordamos juntos que o nosso Deus é igual, é o mesmo Deus. Não, 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 não de forma nenhuma. O Senhor espera que a igreja seja a luz do mundo. the church to be the salt A igreja changes the taste of para the world. ser o sal que muda o sabor do mundo. It is you that must give direction São to the vocês Hindus, que têm to que the dar Buddhists, direção to the aos Muslims, hindus, aos to the budistas, atheists. It is you aos that muçulmanos, must aos direct. ateus. São vocês que devem dar a direção para todos eles. Et à tous ceux qui sont dans les ténèbres, les athées là-bas dehors. So, Todos os que estão you nas know trevas, that if you reach a vocês place são a where there luz. is peace, they Você have agreed sabe to be que se equal. você chegar no lugar onde há paz e vocês concordaram que é o mesmo Deus e que vocês são iguais, então Deus está chamando por um arrependimento. Número If you 2, reach a place, Si vous arrivez se à un você endroit chegar em um lugar où onde your daughters in the church as suas filhas na igreja are dressing less, e se vestem more immoral than the mais daughters of perversamente e mais imorais do que as filhas dos muçulmanos, Les filles dans l'église s'habillent plus immorales que les musulmans. as filhas da igreja são mais imorais do que as filhas dos muçulmanos. Que les musulmans. When you reach a place Quand vous arrivez Quando à un você endroit chega num lugar whereby où onde daughters of Muslim are as dressing filhas dos holier than the muçulmanos daughters of se Jehovah, vestem com mais santidade do que as filhas de Jeová, que les filles de Jéhovah. then you should understand that God is então você justified. tem que entender que Deus é To come and say, justificado repent. Et de venir para dire, vir e dizer: répandez-vous, arrependam-se, répandez-vous. arrependam-se. You tell the Muslim, come to Jesus. Você diz para os muçulmanos: venham para Come Jesus, to Jesus. Viens, Jésus. venham para Jesus. You want me to come to who? Tu veux que je Você quer que eu venha para quem? Viens, Jésus. Venha para Jesus. Il dit non, je veux Eles pas. vão dizer: não, eu não quero. Por quê? I want my daughters to dress like Porque eu não quero que as minhas filhas se vistam como essas aqui. Aleluia. Let us be very careful. Vamos tomar muito cuidado. Prudent. We need to purify the church. Nós precisamos purificar a igreja. When the Lord sends me here to prepare Quando o the church Senhor for me the envia coming of the aqui Messiah, para preparar a igreja para a vinda do Messias, it means go tell the church to isso repent significa: and be holy, vá and go dizer and para a do the igreja great se arrepender, ser santos, e então vão e façam a grande, cumpram a grande comissão. De faire la commission de Dieu devant. The Le grand, mandat. grand commission. La grande commission de Dieu. A devant. grande comissão. Repent, be holy, and go and do the great Arrependam-se, Répandez-vous, sejam santos soyez e prêts vão e et façam a grande accomplissez comissão. La grande mission du Seigneur. If you find more abortions in the Se você church, encontrar and there are mais not abortos in the na mosque, igreja e não há abortos nas mesquitas, abortion, abortos, Quand il y a beaucoup d'avortements dans l'église et qu'il n'y en a pas beaucoup dans la mosquée. then you know that the church needs repentance. então você sabe que a igreja precisa de arrependimento. If you find a situation Se você descobrir uma situação, whereby encontrar you uma watch your situação onde você assiste nos seus noticiários a guerra da Ucrânia, Gaza. a guerra de Israel is at Gaza, the center of news. Israel está no centro das notícias. You know very well that that is telling E us você that sabe time muito is bem winding down que for isto the está church. nos God wants to dizendo start que o restoring tempo Israel. está esgotando para a igreja e Deus quer começar a restaurar Israel. If you find that all that is happening, Se você descobrir que tudo isso está acontecendo nas suas notícias, e então pastor is not preparing the church o for the seu coming pastor of the não está preparando a igreja para a vinda do Messiah. He's preaching Messias. another gospel, prosperity, Ele money, está wealth. pregando outro evangelho, prosperidade, dinheiro, o que quer que seja. Know
that we need repentance Então in the você sabe que nós precisamos de arrependimento na igreja. for Kenya. I will even kick you out. I can even tell you to go out. I don't have time for any Kenyan right now. So listen to me now. Écoutez-moi Então maintenant. ouçam-me agora. That's why I have come. C'est É pourquoi por je suis isso que eu venu. vim. Kenya Quênia began with the sackcloth that you see on your screen. começou com o pano de saco que você vê na sua tela agora. This revival began with the sackcloth. Este avivamento começou com pano de saco, Repentance. arrependimento, Les sacs de manioc. pano de saco. In modern age, Dans l'heure, Em dans uma le monde era moderne, moderna, repentance. la repentance. arrependimento, Modern times. Un temps tempos After modernos. that, can you show the Depois revival disso, now, the population? Você pode mostrar o avivamento da população? Aleluia. The power of repentance. La puissance O et la poder do repentance. Can arrependimento. you show Menengai 4? Você pode mostrar Menengai 4 quando eu entrei no estádio e virou uma loucura, aleijados levantando de todo lugar. Les paralytiques Aleijados se dans toutes les levantando de directions. todas as direções. Dans toutes les De directions. todas as direções. Les paralytiques se sont levés. Aleijados levantando. Power of repentance revival. O poder do avivamento do arrependimento. Reverser de repentance. Le réveil de la repentance. Avivamento de arrependimento. C'est pourquoi je É por isso que eu vim. Only repentance can prepare the way for the Porque coming of the somente o arrependimento pode preparar o caminho para a vinda do Messiah. Listen to Messias. this now. Écoutez ceci. Ouça isso The agora. Lord in the beginning, Le Seigneur, O au début, Senhor, no começo, He gave us two lineages. il nous a donné Ele des nos lignes. deu duas Book linhagens. of Genesis chapter 3 verse 15. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Il dit ceci. Ele The diz: seed of a woman a semente da mulher and the seed of the serpent. e a semente da And he said there will serpente. be eternal conflict E ele disse que haveria conflito eterno entre a semente da mulher e a semente da serpente. A descendência da mulher e a descendência da serpente. E no livro de 2 Coríntios 6, ele diz: não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Non pas de communion. Can you reduce his voice a little so it's clearer? Baissez mon volume s'il vous plaît derrière. A little bit so it's clearer. Hallelujah. Alléluia. Aleluia. Thank you, thank you, thank you. Alléluia. Thank Merci. Merci. Very good. So Obrigado. Então, he's saying Il dit ele está dizendo that in that vision, dans cette que vision naquela visão, literally everybody entering heaven literalmente, todos os que estavam entrando no céu tinham as vestes brancas, finest linen, le fin lin linho finíssimo, éclatant resplandecente e puro. E ele está dizendo: keep it clean. vous devez les você garder tem que manter as suas vestes puras, Look limpas. at the garment of the church in Se você olhar as vestes da igreja na Costa do Marfim agora, você vai ver manchas, uma outra mancha e uma outra mancha. one is sexual sin. Uma mancha chama-se pecado sexual. A outra é falsos profetas. A outra é falsos apóstolos. A outra é o evangelho do dinheiro. A outra é a corrupção. Todas estas coisas, mais mentiras. Says, let us repent. Ele diz: vamos nos arrepender Prepare the church first. e preparar a igreja primeiro para a vinda do Messias. Urgency, urgência, the Posso urgency of- trazer para vocês a urgência desta mensagem? the urgency of this message. A urgência desta mensagem? Maintenant, Agora, You look at the time, just put any timeline on the coloca screen, qualquer any linha do of them. tempo. Coloca uma das linhas do tempo profético da igreja. So, if you look at the Então, prophetic timeline of God, se você olhar a linha do tempo profético de like Deus, this one here, comme celui-ci, como you esta can aqui, see
Vous pouvez voir Você pode ver Testament, que l'Ancien o Testament, Antigo Testamento, avant la antes croix, da cruz. Old Testament. l'Ancien O Antigo Testament, Testamento, as 69 semanas de Daniel. Então você vê em branco a era da igreja, que está se cumprindo agora. É aqui onde nós estamos aqui agora, na era da igreja. Which is about to come. Mas você vê que há um evento que está prestes a acontecer, esta seta para cima, chamada arrebatamento. The event I am announcing, the O evento que eu estou anunciando, a profecia que eu estou dando, levando vocês para o reino de Deus, para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. en l'enlèvement au ciel. Listen to me now. Écoutez-moi. Ouça-me agora. Tribulation. Après cela, Depois disso, então, virá a tribulação em vermelho. E então o reino milenário em azul. Foquem no profeta do Senhor. Know that the church is important. Eu sei que a igreja é importante. Thank God for that. je remercie Eu agradeço a Deus por isso. Lay this to you. Je vais Mas eu quero colocar isso diante de There are vocês. other greater important events Que há in front of us. outros eventos maiores e importantes na nossa frente. important que celui de l'Église. Can I explain to you? Est-ce que je Posso peux vous expliquer? explicar para vocês? 2 Samuel chapter 7. Put Segunda verses Samuel 11 onwards. 7, Start 13. do versículo 2 Samuel 13. chapitre 2, verset 13. Segunda Samuel, 7 from verse 13. capítulo 7, a partir do versículo 13. A partir do versículo 11. Verset 11. 11. Verse 11 it says, Verset 11. Versículo 11 ele "And have diz. done ever since the time of leaders." Okay, next. Le suivant. Ok, o próximo. When your days are over, Quand vos jours Quando sont a finis, sua and you vida rest chegar in ao your fim, fathers, you David, et vous você, avec Davi, votre père, descansar avec com os seus antepassados, toi, David, e você, I Davi, will raise descansar up com os seus your offspring to antepassados, succeed you. je lèverai escolherei un de tes um dos descendants seus pour te filhos succéder, para sucedê-lo, Come out from your own loins, from your body. qui um vivra de tes fruto do propres seu entrailles. próprio I corpo, will establish his kingdom. Et je vais établir e eu son royaume. estabelecerei o reino dele. He is the one who will build a house for my name. Il est celui qui bâtira Será une ele maison quem pour mon construirá um templo And I em will uma casa em establish his em honra ao meu and nome, kingdom forever. nom. Et je e eu établirai firmarei son o seu royaume trono e o son seu trône reino à jamais para toujours. sempre. Can you focus on me? Focalisez Vocês sur le podem prophète focar de no l'Éternel. profeta do Senhor? What am I saying? In the light of O this que eu estou prophecy, dizendo à luz desta profecia that the Messiah is coming. Que le Messie é que o Messias está I have seen vindo. the day of the rapture when he takes Que eu the church. vi o dia do arrebatamento quando ele vai levar a igreja. Listen to what the Lord is saying. Écoutez ce Ouça o que o Dieu dit. Senhor está dizendo. Il dit Ele está dizendo Promises God made que há certas promessas que Deus fez na Bíblia donné dans la Bible. and he has not yet completed them. Il ne les a e pas que ele encore ainda mis, il não les a as encore completou. fait accomplir. He has not yet fulfilled them. Et ça, c'est Ele pas ainda encore. não as, não as cumpriu. Et il veut les E ele accomplir. quer cumpri-las. One of the promises, L'une des Uma das promesses, promessas, he promised that the greatest ele son of promete il a promis que o maior filho de Davi, David, the Messiah, le Messie, o Messias, a beautiful job on the cross. depois de fazer um trabalho lindíssimo na cruz, The Lord would recompense him, o reward him. Senhor vai recompensá-lo, vai premiá-lo. And in Hebrews chapter 12 verse 2 he says, E em Hebreus 12, 2 ele diz: of the glorious por causa da promessa do glorioso trono que foi colocado diante dele, ele concordou em morrer na cruz uma morte humilhante. Quando ele contemplou a glória que estava reservada para ele, ele suportou a ignomínia da cruz. Ele diz, fixando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria. He endured the cross, scorning his shame, and he sat down on the right hand side with God the Father. pour la joie qu'il E a ele été disse, réservé, il a enduré la pela croix. alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus Pai. Dieu a fait Deus certaines fez promesses. certas promessas na And he Bíblia wants to fulfill them. Et il veut e les ele quer accomplir. cumpri-las. Hallelujah. Alléluia. Aleluia!
Alors, Portanto, you know, this promise is to the Messiah. vocês sabem que esta promessa é para o Messias, What he did. pour les pela grands grande obra que ele So you can be fez. sure God wants to finally, Então você pode ter certeza de que Deus quer finalmente estabelecer o glorioso trono do Messias como o governante, o rei do universo. comme les chefs, les gouverneurs de toute la terre, les rois de toute la terre. That's why C'est pourquoi É por there's isso an urgency for us to prepare. que há uma urgência para nós nos prepararmos rapidamente. rapidement. Because the kingdom of the Messiah is coming. Porque o reino do Messias está vindo. That's why I am here. C'est pourquoi je suis ici. É por isso que eu estou aqui, para preparar o caminho dele. Então, Promised in the Bible, ele David, prometeu na Bíblia para Davi that throne will be established in, okay, que most of este the time, trono that será throne will be estabelecido, Que ce trône sera que este établi. trono será estabelecido. Randy has a mind of his own. Now he has put something else, but that's also he has now. So now, Alors maintenant, Então, agora you see that the millennium Agora reign, você vê isto. O reino milenar. that is the time ça c'est le temps Este é o tempo when one angel, quand un quando ange, anjo, his name is not given, son nom n'est o pas nome donné. dele não é dado. just picked randomly. Ele é pego assim a esmo. Randomly picked. Il est pris Ele é pego a esmo. Will step out Escolhido entre muitos. Ele simplesmente avec une grande ele chaîne. dá um passo à frente com uma grande corrente e uma chave. Il va arriver. E ele vai chegar. Who is he? Where is he? Where is he? E ele vai perguntar: quem é ele? Onde ele está? Cadê ele? C'est là Aquele que está perturbando vocês aqui. Satan. Satanás. On dit il est là. E eles dizem: ele está lá. Il va aller, Ele vai lá e agarra ele. ele E lit amarra ele. E lança ele lá no abismo. Aleluia! Este tempo tem que chegar Is the para sovereign provar que Deus é o soberano governante. 1,000 years pendant 1000 ans Por 1000 anos ele reinará. for the Messiah to reign. pour que Para o le Messias le reinar. puisse gagner. There is another promise the Lord gave Há Israel, uma outra promessa que Deus deu para Israel, that he would give them land. que ele dará terra para eles, Now terra. they are living in a short Agora mesmo, eles estão vivendo em uma faixinha muito fininha. land he promises very big. Mais la Mas a terra que ele prometeu é muito grande. Covers up to Jordan, almost up to Mesopotamia, Cobre o Jordão toda até a Mesopotâmia. and down to Egypt. A Jordânia até a Mesopotâmia, Even descendo Solomon até o did not Egito. occupy that land yet. Nem mesmo Salomão ocupou toda aquela terra. And because God does not lie, parce que E porque Deus não he wants to mente, fulfill that for Israel. ele quer cumprir esta promessa para Israel. Então, To finish quickly, so you ele enter quer que heaven, vocês terminem rapidamente e entrem no céu, so that he can roll out the prophetic para que timeline agora towards ele the possa kingdom of desenrolar a linha do tempo profético de Deus em direção ao reino de Deus. God. Hallelujah. Alléluia. Aleluia! Dieu, Deus So promised il a aussi promis também prometeu la création. criação. them he would restore. Ele disse para a criação, ele disse para a criação que ele iria restaurá-los. Eu não tenho tempo para ensinar ou falar sobre isso agora, mas vocês se lembram? Nos dias da inundação, The floods, all the animals were antes vegetarian. do dilúvio, todos os animais eram vegetarianos antes do Man dilúvio. was vegetarian. Même l'homme Até était mesmo o végétarien. homem era vegetariano. Après le Depois do dilúvio, Fall, of course. depois da queda, é claro, You have this animosity. então você tem esta animosidade, comendo-se uns aos outros, devorando-se uns aos outros. Os pássaros estão gritando no céu. Os pássaros estão chorando no céu, The dogs gritando. are barking. Os cães estão latindo. As vacas estão mugindo. In Romans chapter 8, he says, Em Romanos 8 ele diz que a criação está cansada. A criação está cansada de sofrer por causa da vaidade, a frustração do pecado.
toda a criação está gemendo. If you get time and you read Romans chapter 8, Se você puder ler o Romanos 8, 21 a 23, o Senhor está prometendo que naquele dia Ele vai restaurar a criação também, porque a criação também morreu. E então, agora o livro de 1 Coríntios 15, 24, 25. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois que ele tiver destruído todos os domínios. Esta é a linha do tempo onde eu estou aqui, que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Ele quer levar vocês para o céu. Então você pode ver muito claramente nos seus noticiários que Deus colocou Israel, a profecia que eu dei. Deus colocou Israel nos noticiários 24 horas por dia, 27 dias por semana, o ano inteiro, por 3 anos agora. Só se fala de Israel nas notícias. Como cristão, você tem que dizer, veja, acho que Deus agora quer restaurá-los. A igreja é importante, mas no livro de Romanos 11, versículo 25, ele diz que quando a plenitude do número dos gentios tiver entrado, ele diz, até que se complete o número, a plenitude do número dos gentios. No versículo 26 ele diz, então Israel será restaurada. Então eu vim anunciar para vocês que eu vi a vinda do Messias. Eu vi o arrebatamento da igreja. E a razão pela qual ele me mostrou é para me enviar até vocês para dizer-lhes isto. Para dizer-lhes que eu vi a gloriosa vinda do Messias, para que vocês possam se preparar. E o Senhor está dizendo, as vestes da justiça é o padrão. As vestes que são os atos justos do povo santo de Deus. O Senhor está dizendo que este é o tempo para ser focado no celestial. O mundo está ocupado, mas quando você se lembra daquilo que está diante de vocês, então vocês devem abandonar toda distração e focar somente no reino de Deus. Naquela visão, ele também me mostrou o cavalo branco que vem a Jerusalém na segunda vinda com vocês do céu. O Senhor voltará para a terra com vocês em Jerusalém, para que vocês possam viver com o Messias para sempre. Ouça, povo precioso, há tanto para dar para vocês, mas nós temos outra reunião agora. Mas o Senhor está dizendo isto em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte: visto que você guardou o meu mandamento de perseverar com paciência, I will also keep you from the hour of trial that's going to come to the whole world to test the inhabitants of the earth. Eu também te guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra.
Deixe-me dizer isso enquanto eu termino. Esta é a escritura que define a soberania de Deus. O Senhor está dizendo, Thank you. The Lord is saying o Senhor está dizendo there are events coming ahead of us here. que há eventos que estão vindo adiante de nós aqui. And the great tribulation. Eu já vi a tribulação e a grande tribulação, Warn you not to slide there. para que eu possa adverti-los para vocês não escorregarem lá para aquele tempo. Ele está dizendo, Tribulation is. não importa quão terrível seja a tribulação, He's saying ele está dizendo, ele é soberano, meaning significando, controls the seasons. ele controla as estações que estão vindo. Telling those who love him, E ele está dizendo para aqueles que o amam e que perseveraram com paciência e those obediência, who are obedient to him. aqueles que são obedientes a Ele, fiéis a Ele, Don't worry about the que terrible não se tribulation. preocupem a respeito da terrível tribulação que está vindo, I am the sovereign Lord. porque eu sou o soberano Senhor. Control all those events. Eu controlo todos estes eventos e eu quero ter certeza For you, I will take de you into quando- the safety of heaven first. de quando eu vier para vocês, eu vou colocar vocês dentro da segurança do céu primeiro. Sovereignty of God. A soberania de Deus. That Número scripture 2. describes the belovedness Esta of escritura God, how he loves the descreve faithful very o much. amor de Deus, como que Ele ama os fiéis. Ele ama muito, Ele não vai permitir que vocês sofram. Os fiéis, He will defend his beloved. Ele vai defender os seus amados. That is a scripture that describes the belovedness, the Esta é a excellencies escritura of the que belovedness descreve of the Lord o towards the amor, church. as excelências do amor de Deus para com a igreja. He's saying, Ele está dizendo, não se preocupe, take care of you. eu vou cuidar de vocês, porque eu sou aquele que estou no controle de todos esses eventos. Portanto, se você tem um Deus tão amoroso assim, por que não nos achegarmos mais perto dele e corrermos para encontrá-lo no meio do caminho And obey him, e obedecê-lo faithful to him. e ser fiéis a ele The trousers from the church, e remover as calças da igreja, as mulheres, tight trousers, as calças the justas, false prophets from the church. e tirem os falsos profetas de dentro da igreja, os falsos apóstolos de dentro da igreja. Eles vêm pregando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Of God is E entretanto, o reino de Deus está próximo. God is encouraging you. Então o Senhor está encorajando vocês. Difficult time that is E Ele está dizendo que há um tempo difícil que está vindo. Este tempo não é para a igreja. says, É porque Ele diz, é para os habitantes da terra. those who live on the earth, the inhabitants of the Aqueles que habitam na terra, os habitantes da terra. earth, in the book of Revelation, No livro do Apocalipse, the rebellious, eles são os rebeldes. they're the enemies of God. Eles são os inimigos de Deus. Eu quero terminar com uma escritura. Apocalipse, capítulo 6, Verse 9 to 11. versículos 9 ao 11. Eu vou terminar com When the isso. Lamb of God opened the fifth seal, Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, I saw under the altar the souls of those who had been slaughtered because of the word of God. eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus Jesus they had maintained. e o testemunho de Jesus que eles sustentaram. Focus on me now. Todos foquem no profeta agora. He saw under the altar Ele viu, João viu debaixo do altar aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus of Jesus. e do testemunho de Then he Jesus. says in verse 10,
Então ele diz no versículo 10, called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Jusqu'à quand? e eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? E eles clamavam em alta voz, Sovereign Lord, Jusqu'à quand? até quando, soberano Senhor? judge the inhabitants of the earth. Santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. They are crying to Jehovah. Ils sont en train de crier Eles estão à l'éternel clamando a They have Jeová been slaughtered. When will you pay back que eles foram mortos. Quando finalmente o Senhor nos vingará? people who have slaughtered us? Les gens qui nous ont O décapités. povo que nos decapitou. Versículo 11 ele Each of them was diz, given a white robe, meaning they have a temporary body, intermediary body. Ça veut dire qu'ils então avaient cada um deles recebeu uma veste branca, significando que eles têm um corpo They were told to wait a intermediário. little longer on leur a donné E des foi-lhes ordonnances, dito on que leur a dit esperassem d'attendre um pouco un peu mais, longtemps, until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were slaughtered just as they had been slaughtered. jusqu'à até ce que se le nombre completasse o complet número dos des seus bien-aimés, conservos, os des seus frères et irmãos, sœurs, que deveriam ser mortos, decapitados como eles foram. Come in front, my son. Come. Mon fils, viens ici devant. Vem viens aqui devant. na frente, meu filho, vem aqui na frente. Presidente, vem aqui na Ici, frente. ici. Président, Aqui na frente. You can see the big seat is here. Il y a un grand You can chef get up and give him the seat. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. You are not Muito late, you are not obrigado. Tu n'es late. pas en retard. O senhor não está atrasado. Thank you, Makwengo, for bringing your seat in front here. Obrigado, D'amener ta chaise devant. Lifting it Makwengo, high por so you trazer. don't knock people. Thank you. Right next, thank you. So now listen. Maintenant, écoutez. Então agora ouçam. Scripture you see there Cette écriture Esta que vous avez escritura vue là, que vocês veem lá is serious. c'est sérieux. é séria, I have come and significando I've given you the prophecy que that the eu Messiah vim is coming. e eu dei para vocês a profecia de que o Messias está vindo. Por favor, preparem-se para a evacuação. Préparez-vous pour l'évacuation. And he's saying Et il dit E ele está dizendo that the church que a igreja is not protected in the tribulation. l'église não é protegida durante a tribulação. Cry out to God, please. When will Eles you pay gritam back para the Deus, blood? People por who have slaughtered favor, us. quando o Senhor vai vingar o sangue daqueles que nos mataram, que nos decapitaram. notre sang. And God himself, E o próprio Deus, Ele mesmo, wait a second. Ele diz, não, esperem um momento. That's the Lord now. The Lord Este agora é o Senhor. your fellow brothers and sisters to be slaughtered the way you have been Eu slaughtered. quero que os seus irmãos e irmãs sejam mortos da mesma forma como vocês foram mortos, decapitados. Ai, Ça, c'est. esta é a advertência. Il dit, Ele está dizendo, Don't accept the Lord now and prepare se for the vocês coming of the não aceitarem o Senhor agora e se preparar para a vinda do Messias, Messiah. It will be unbelievable. ça va être será The Lord himself inacreditável. wants them to be slaughtered. O próprio Senhor quer que eles sejam decapitados. O próprio Senhor quer que eles sejam decapitados, quer que eles sejam mortos. O próprio Senhor quer que o mundo corte a cabeça dos cristãos, corte a cabeça daqueles que creem em Cristo. O próprio Senhor Jesus quer que isso aconteça. Esta é a advertência a respeito da visão que eu compartilhei aqui. É por isso que ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. il dit, Ele They diz, themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. eles mesmos nos relatam o tipo de recepção que vocês nos deram e disseram como vocês se voltaram para Deus, abandonaram os ídolos e se voltaram para Deus. comment vous avez quitté les E como vocês abandonaram os ídolos e vieram para servir a Deus e para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo,
coming wrath. que nos livra, nos resgata da era vindoura, da ira vindoura, Rescues da ira vindoura. qui nous a secourus Por de la favor, colère para à nos that resgatar da ira vindoura, a ira de Deus. Esta tribulação não é para a igreja. venir. Et alors, le Entretanto, o Senhor diz, when it happens, quand ça va arriver, quando isso acontecer, enter there. et quand tu rentres e você entrar lá, To worship, you say, no, let them be slaughtered. se você quiser adorar, Jesus vai dizer, não, deixa ele, antes de me adorar, seja decapitado primeiro. The Lord is saying le Seigneur Ai, est en train de dire, o Senhor there está are certain dizendo promises he gave Israel que há certas promessas que ele deu para Israel, to fulfill them. il veut que les ele quer accomplir. cumpri-las. Of the land. La A promessa da terra, Give David a promise as we saw in ele deu uma promessa para Davi, como nós vimos em 2 Samuel, capítulo 7. In 2 Samuel chapter 7, Em 2 Samuel, capítulo 7, he promised Samuel, ele promete para Samuel, he promised David il a promis à David ele promete para Davi. Ele promete para Davi que o maior filho de an Davi eternal throne. aura teria um éternel. trono That is eterno. the Messiah. Ça, c'est le Este é o Messias. Promise creation, Il a promis Ele à la prometeu création para a criação restore creation. qu'il va que ele restaurer iria la création. restaurar a Now, criação, baby can play with a onde cobra. agora um bebê pode brincar com uma serpente, com uma víbora. Can play with a young goat. Um leão pode brincar com um cordeiro. He wants to heal creation. Il veut guérir O la Senhor création. quer curar a criação. He gave to Israel Há uma promessa que ele deu para that Israel, Israel would come to the center que of Israel God's viria agenda on the earth para o again. centro da agenda de Deus na terra novamente. Ici sur la terre. In 2 Timothy chapter 2 verse 12, Em there's a promise 2 he gave to Timóteo 2,12, há uma promessa que ele deu para a igreja. 12, 2 Timothée chapitre 2, verse 12, 12. verset 12. 2 Timóteo He says the 2,12. following. Il dit le suivant. Ele diz o seguinte: Si nous se persévérons, perseverarmos, Reign with him. nous allons aussi nós régner também avec lui. reinaremos We com disown ele. him, he will disown us. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Se perseverarmos com ele, reinaremos com ele. Ele prometeu para vocês que vocês reinarão com ele. Know that he wants to fulfill that. Então vocês sabem que ele quer cumprir esta promessa. So blessed people, Alors, Então, peuple povo béni, abençoado, this is serious. ça c'est sérieux. isso é The sério. Lord Almighty, Le Seigneur O Tout-Puissant, Senhor he wants to roll Todo-Poderoso, down the time to the ele kingdom quer of God. agora desenrolar o tempo até chegar no reino de That's Deus. why he has sent me here. c'est pourquoi É por isso que ele me enviou Tell you to aqui, prepare in a hurry. para dizer-lhes para se prepararem com pressa, Because now he wants to take the rapidamente, church. parce qu'il porque est sur le agora point ele quer levar a igreja That he may be able to liberate the para earth. que ele possa libertar a terra, That he may be able to liberate the whole earth. para que ele possa libertar a terra inteira, And then he may be able to establish the e então glorious throne of the ele Messiah. possa estabelecer o glorioso trono do Messias. He's saying, Il dit, Ele está dizendo repent and remove sin from the que church. nós precisamos nos arrepender e remover o pecado da igreja. He's saying il dit, Ele está dizendo take our salvation que more nós seriously. precisamos agora levar a nossa salvação mais seriamente. We need now to take sin more seriously. Nós agora precisamos levar o pecado de uma forma muito mais séria, Leads to the lake of porque fire. o pecado leva para o lago de The fogo. importance of all this prophecy I've given here. Qual and é a the message. importância de todas estas profecias que eu dei aqui e a mensagem? The purpose is that this may O change the way propósito we live. é para que isto possa mudar a forma como você I am vive. finishing with one thing. je suis en train de Eu finir estou avec une terminando chose. com uma He says coisa. in Matthew chapter 24, Ele 36 diz to 44. em Mateus 24, do 36 ao 44. Mateus 24, 36 al 20. Mateus 24, do 36 ao 44. He says, Il dit, Ele nobody diz: knows the day or the hour. personne ne connaît ni ninguém le sabe jour, o dia nem a hora. From today on, you need to live as though Isso any significa moment que it can happen, deste dia em even now. diante você tem que viver como se a qualquer momento isso pode acontecer. A qualquer momento Tu agora. dois être dans cette attitude-là.
that you may not be put to shame. para que você não seja envergonhado. It's called the imminence, not a. Isso se chama a iminência, não eminência, com iminência da vinda de Cristo, ou seja, a brevidade. Cristo voltando em um dia e uma hora onde ninguém conhece. E o Senhor desenhou isso, determinou isso deliberadamente, que fosse assim, dessa forma. Porque se ele tivesse dito para a humanidade quando ele estaria vindo, haveria muito pecado. Eles diriam, eu ainda estou pecando porque ainda está muito longe. Mas ele faz tudo de uma forma iminente. Ele faz com que o dia e a hora não sejam conhecidos, para que cada geração que viveu e vive, eles adorem o Senhor e aguardem constantemente a vinda dele. Lucas, Lucas capítulo 2, 12, 35. Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, eles possam abrir-lhe a porta imediatamente. Então, bem-aventurados aqueles, se eu fosse você e encontrar a palavra aqueles, grifa muito bem esta palavra. Aqueles servos, só aqueles. Quão bem-aventurados e felizes são aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, os encontrar vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se vestirá para servir, fará com que se reclinem à mesa e virá servi-los. Nesta profecia da iminência da sua vinda, ele literalmente dividiu a igreja em dois grupos. Tem aqueles que estão esperando constantemente por ele. Então, eles serão bem-aventurados, abençoados. Mas aqueles que não estão esperando, ele diz, será terrível. Ok, o próximo ele diz. Versículo 37, Lucas 12. O próximo, ele diz, mas entendam isso, 39. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Agora, ouça isto. Ele literalmente divide a igreja em dois grupos. E ele define a salvação cristã. Ele está dizendo que a salvação cristã é receber a Cristo, então começar imediatamente a aguardar ansiosamente pela vinda dele. E ele diz que dentro da igreja há duas igrejas, há duas congregações. Dentro da igreja tem os verdadeiros cristãos e a igreja falsa. Ele diz, a verdadeira igreja são aqueles que estão esperando ansiosamente por Jesus, se preparando. A igreja falsa, eles não estão se preparando para ele. Se ele divide a igreja em dois, os verdadeiros servos e os falsos servos, os servos falsos. Então, ele está dizendo que ele divide esta escritura da iminência do retorno de Cristo. Esta escritura divide a igreja em dois grupos. Um grupo
Christians, true servants of São os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Cristo. They're starting to wait for him. They wait for him. Eles começam a esperar por Ele, eles esperam por Ele ansiosamente, se preparam. E o outro grupo, eles não estão esperando por Ele. Vamos tomar cuidado. Então ouçam, o tempo acabou. E o propósito de tudo isso é para que você mude a sua conduta moral, a sua conduta ética. É para que possa mudar quanto você valoriza a santidade. Para que possa dar para vocês uma perspectiva mais celestial, uma perspectiva celestial enquanto você anda aqui nesta terra. Para que vocês possam esperar por Jesus o tempo todo, quer você esteja cozinhando, dirigindo, ou no seu escritório, no seu trabalho, você esteja esperando por Jesus. O Messias está vindo. Obrigado, vamos todos nos levantar. Obrigado. So, I don't know whether Cynthia is here to play that violin. Okay, so you can play that violin, Cynthia. Because I need Cynthia to lead them poderia after that. tocar o violino. Don't overblast the volumes. Don't overblast the volumes. Don't overblast the volume.
Those who want to receive Jesus. Okay, can you just manage the system, please? Okay. Aqueles que quiserem receber Jesus, Switch off your microphone, whoever it is. Switch off the microphone. Those who want to receive Jesus, please. aqueles que querem receber Jesus, por Lift up your favor, hands before the Lord. levantem as suas mãos diante do Say, Senhor. mighty Father, Diga, poderoso Pai, I repent in the mighty name of Jesus. eu me arrependo no poderoso nome de Jesus. And I ask you, my Father, E eu te peço, meu Pai, to forgive me of all my sins. para me perdoar de todos os meus pecados. Lord, I receive Jesus into my life today. Senhor, eu recebo Jesus na minha vida hoje As my Lord como meu Senhor and my Savior. e meu Salvador. Please keep me in holiness. Por favor, mantenha-me em santidade And righteousness. e na justiça. Anoint me, Lord, with the Holy Spirit. Unja-me, Senhor, com o Espírito Santo, That I may prepare the church for the coming of the Messiah. para que eu possa preparar a igreja para a vinda do Messias. In the mighty name of Jesus, No poderoso nome de Jesus, I am born again. eu nasci de novo. Thank you. I bless you in the mighty name of Obrigado, Jesus. eu os abençoo no poderoso For the nome de pastors, I Jesus. bless you with the anointing of Os the Lord in your pastores, ministries. eu abençoo vocês com unção do Senhor nos seus The Lord will ministérios. stretch your tents according to the O word Senhor of vai the Bible. aumentar as suas tendas de acordo com as palavras da Bíblia. Isaiah 54. Em Isaías You stretch to the 54. left, Ele vai aumentar a sua tenda, esticá-la para a esquerda, esticá-la para o leste, para o norte, stretch to the south. e esticá-la para o sul. E vai esticar as cordas, vai estender as cordas da sua tenda, para que o avivamento possa entrar nas suas tendas. Esta palavra eu falei no poderoso nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Obrigado, muito obrigado, presidente dos pastores. Muito obrigado. Obrigado por me dar essa oportunidade de ouro. Nós estamos esperando por você no Quênia. Nós vamos preparar muito melhor para o Senhor. O Senhor tem que estar lá. Muito obrigado mesmo. Merci beaucoup. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Where is the song? Can you sing the other song? Onde está o cântico? Vocês podem, o coral pode cantar na sua língua enquanto nós saímos. Oh yes. Oui, celui-là. Oh, sim. Someone's microphone is on. Le micro de quelqu'un est ouvert. Thank you. Merci. Obrigado.